que quando o Senhor ele estava nessa terra, ele veio por uma missão. Louvado seja Deus. E enquanto ele estava fazendo a missão de pregação, de falar Glória a da Deus, dele, Senhor. preparando o povo, porque ele veio para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Nós éramos pessoas já determinadas que não fosse esse projeto de Deus. Glória a Dar Deus, o seu Senhor. filho para morrer pela humanidade, todos nós hoje estaríamos perdidos. Glória a Deus. Perdidos. Porque não havia outra alternativa se não fosse essa de Deus ter enviado a sua filha para a terra, para dar-nos a oportunidade de termos uma nova esperança, uma nova vida. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, meu E Deus. muitas das vezes que o Senhor, caminhando pela terra, louvado seja Deus, ele não apenas curava fisicamente, mas ele primeiro ele dava a cura espiritual. Ele salvava aquela vida, chegava até ele. Louvado seja Deus. Nós sabemos em muitas passagens da Bíblia que quando o Senhor ele passava pelo caminho, uma multidão estava com ele. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, meu Deus. Ele está Exaltado próximo do Senhor para ouvir o que ele tinha a ensinar, para receber muitas das vezes o milagre que ele tanto almejava. Glória a Nós Deus. sabemos que naquela época as pessoas que tinham recursos de vida, louvado seja Deus, elas tinham com quem procurar medicina, mas aqueles que não tinham tantas condições, eles ficavam jogados para o hospital. Então, não tinha a quem recorrer. E esse mendigo, louvado seja Deus, que estava à beira do caminho, quando o Senhor ele foi para essa cidade, foi a última cidade que ele foi a caminho antes de ser louvado seja Deus. E quando ele estava indo para aquele lugar, a multidão estava com ele. E Aleluia. apenas essa passagem em Marcos fala detalhadamente dele, porque essa passagem ela tem tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. Cada um deles tem a sua maneira de passar a mensagem nas escrituras. Mas aqui ele foi bem mais detalhista, Marcos. Ele falou que Bartimeu era um cego, falou de que ele era filho e ele estava no caminho assentado mendigando. Era um caminho que ele costumava ficar para pedir ajuda, porque ele não tinha de onde ter para se sustentar. Glória a Deus. E eu digo diferente, muitas das vezes nós passamos, existem pessoas no caminho mendigando. Muitos não conseguem. Muitos até têm condições de fazer alguma coisa, mas não querem. Estão acomodados. Mas ele era cego, não sabia, não tinha como enxergar. E quando ele ouviu, ele apenas tinha essa deficiência visual. Mas ele ouvia, ele andava, louvado seja Deus. E quando ele ouviu o barulho da multidão, e ele soube que era Jesus de Nazaré que estava passando no caminho, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Nós, nessa passagem, ele reconhece quem era Jesus, porque Jesus, ele viveu no meio de muitas pessoas, viveu no meio de estados, viveu de pessoas que não tinham tantas condições. O Senhor, ele praticamente deu oportunidade para todos, tanto pequenos quanto grandes, conhecer quem era ele. Eles estavam esperando
Glória, glória A a Deus, nossa fé, Senhor. muitas das vezes, está tão pequena que a gente não tem nem força para clamar. Mas essa noite o Senhor nos ensina, através da vida deste cego que estava sentado na beira do caminho, Glória que a nós Deus. devemos clamar a Ele. Nós devemos nos esforçar quando o Senhor está passando ao nosso lado, para nós demonstrarmos a nossa confiança no Mestre. Louvado seja Deus. E nós vemos, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele fez algo por aqui. Louvado seja Deus. Porque Ele sabia que aquele clamor estava sendo sincero diante dele. Agora imagine uma multidão, porque quando tem muita pessoa, né, a gente sabe que até mesmo a conversa, ela acaba abafando qualquer coisa que tenha vindo de distante. Então, se é uma multidão caminhando ao lado do Senhor, e o Senhor, Ele ouviu, louvado seja Deus. Muitas vezes a gente até como ser humano pensa, Senhor, a gente está aqui, vamos supor aqui na igreja, nós, apesar de sermos pouco, mas somos muitos. Se todos aqui orarem, Senhor, será que o Senhor está ouvindo o meu clamor? Está ouvindo a oração do outro também? Mas o Senhor, Ele ouve. Era muita multidão que estava com o Senhor. Mas o Senhor, Ele foi capaz de ouvir aquele clamor daquele cego. Louvado seja Glória a Deus. Deus, Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, nós devemos clamar com sinceridade. Louvado seja Glória a Deus. Deus, Senhor. Nós devemos abrir os nossos lábios e ter a certeza que o Senhor, Ele está ouvindo o nosso pedido, o nosso clamor. Louvado seja Deus. Assim como foi para a mulher do fluxo de sangue. Foi a fé. Louvado seja Deus. A fé que ela tinha. Porque em momento algum a multidão era tão grande ao lado do mestre, apertando, e ela tocou na orla do Senhor. E naquele momento, o Senhor, Ele percebeu, porque Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. Aleluia. Não importa se a multidão está apertando, você precisa abrir os seus lábios e clamar ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele quer um filho de Deus, tocando desse jeito. Louvado seja Deus. E quantas das vezes, né, irmãos? Porque muitas das vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, às vezes a gente conta para alguém mais próximo. Às vezes a gente fala para alguém e essa pessoa, muitas das vezes, em vez de colocar para cima, às vezes até coloca para baixo. Porque aqui no verso seguinte, o que a gente tem? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas o que ele fazia, em vez de ele se inibir, se retrair, não. Aí que ele clamava mais ao Senhor. Porque não era a multidão que ia resolver o problema dele. O problema dele quem ia resolver era o mestre. Era Jesus de Nazaré. E ele não calou, ele continuava clamando cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. O Senhor, louvado seja Deus. Muitas das vezes, Ele não responde de imediato. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar em oração. Louvado seja Deus. A perseverança, ela vai nos trazer, louvado seja Deus, aquilo que nós temos colocado em fé diante do Senhor através da oração. Louvado seja Deus. Quantas das vezes nós clamamos e às vezes, Senhor, eu já clamei tanto, e às vezes nem foi tanto, porque aos nossos olhos a gente acha que é muito tempo, né? Mas o Senhor muitas das vezes Ele está trabalhando na nossa vida para que nós venhamos receber dele aquela bênção, aquela vitória, porque o tempo não é o nosso, o tempo é do Senhor, louvado seja Deus. É Ele que sabe de todas as coisas para nos entregar, louvado seja Deus. E o Senhor, quando ouviu
49 diz: Jesus parando disse que o chamassem. Louvado seja Deus. Mesmo ele estando ali, ele não estava tão pertinho. Louvado seja Deus. Mas ele pediu que o chamassem. Aleluia. E chamaram o cego. Louvado seja Deus. Aleluia. E antes de ele chegar lá, junto a Jesus, falaram para ele: tente bom ânimo. Aleluia. Levanta-te, que ele te chama. Louvado seja Deus. Você, louvado seja Deus, já parou para pensar? Louvado Glória a seja Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Que quando a bênção está tão pertinho, você quer desistir? E o Espírito Santo do Senhor, ele vem e fala: continua, tem de bom ânimo. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Porque o Mestre está próximo a te chamar. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando o Senhor ele está trabalhando, ele sabe o momento oportuno de falar conosco. O Senhor, muitas das vezes, ele está em silêncio, ele está trabalhando, mas ele quer saber a nossa confiança nele. Louvado seja Deus. Assim como foi com Abraão, quando ele pediu Isaac em sacrifício. Louvado seja Deus. Abraão, ele tinha fé, ele conhecia o Senhor. Louvado seja Deus. Mas a fé dele foi provada. Louvado seja Deus. Quantas das vezes o Senhor tem nos provado e muitas das vezes nós murmuramos. Louvado seja Deus. Nós esquecemos de confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor, ela pede que nós devemos depositar a nossa confiança nele, porque ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Assim como o Senhor, ele provou a fé de Abraão quando ele pediu Isaac. E foi no momento que tudo estava preparado que o Senhor percebeu que realmente Abraão, ele amava mais ao Senhor do que ao seu filho. Louvado seja Deus. Então é nos momentos oportunos que o Senhor trabalha em nosso meio, trabalha em nossa vida. E nós precisamos ter bom ânimo, louvado seja Deus. Porque o Mestre está pronto a nos chamar. O Mestre está pronto a falar conosco, louvado seja Deus. E quando o Senhor chamar, o que você vai falar para Ele? Você já pensou? Quando Ele perguntar de você, o que queres que eu te faça? Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós falamos com o Senhor, clamamos a Ele, mas às vezes a gente não tem um foco. Senhor, eu quero isso. E quando o Senhor chamar, o que você vai pedir dele? Louvado seja Deus. Será que você já tem em sua vida, em sua mente, aquilo que o Senhor vai falar contigo quando ele te pedir? Louvado seja Deus. Nós temos o ânimo, porque quando nós levantarmos, nós, louvado seja Deus, teríamos que ir de encontro ao Mestre. Ele estava com uma capa que identificava a situação dele. E quando Jesus chamou, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa de sobre si. Louvado seja Deus. Assim nós devemos fazer. Nós devemos desfazer da nossa vida tudo aquilo que atrapalha trabalhar no Senhor, tudo aquilo que tem interferido o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que desfazer dela. E o cego se desfez, a primeira coisa foi, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Louvado seja Deus. Ele tinha certeza do que ele queria. E o Senhor hoje, ele pergunta a mim e a você: o que queres que eu te faça? Louvado seja Deus. Aleluia. O que queres que eu te faça? Louvado seja Deus. A pergunta do Senhor esta noite para a igreja
problema que você tem apresentado ao Senhor, ou que muitas das vezes já até esqueceu de clamar porque você acha que isso não vai ser mais respondido. Mas o Senhor, esta noite, Ele fala o que quer que te faça. E a oportunidade que foi dada a este servo Bartimeu, ela foi única, porque o Senhor, Ele passou pelo caminho e Ele não voltou mais por esse caminho. Louvado seja Deus. E o Senhor, esta noite, nos trouxe aqui, louvado seja Deus, para falar conosco o que quer que eu te faça. A oportunidade esta noite, ela é única, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele quer que nós nos expressamos diante dEle. Aquilo que nós queremos que o Senhor venha fazer em nossa vida, louvado seja Deus. E Jesus lhe disse essa resposta do Senhor. Muitas das vezes esperamos que o Senhor responda só aquilo. Mas o Senhor, Ele deu oportunidade para o cego, não apenas da cura, mas primeiramente da salvação, porque Ele falou: vai, a tua fé te salvou, louvado seja Deus. E o que Ele fez? E logo, louvado seja Deus, viu e seguiu a Jesus pelo caminho, louvado seja Deus. O Senhor não apenas deu oportunidade de salvação para ele, mas assim também deu na vida daquele cego a vista que ele tanto queria, para sair daquela vida ali de estar mendigando, louvado seja Deus, e ver novamente, aleluia, aquilo que o Senhor tinha de maravilhoso na face da terra, louvado seja Deus. Quando nós, louvado seja Deus, machucamos algum membro do nosso corpo, nós sentimos dor. Até aquilo sarar é dificultoso para nós. Glória a Deus. Imagine alguém cego que nunca tinha enxergado ter a oportunidade de ver, louvado seja Deus. E ele teve a oportunidade de ver, foi salvo, e ainda mais significante é que ele caminhou junto com a multidão seguindo a Jesus. Louvado seja Deus. Quantas das vezes o Senhor, Ele dá oportunidade de libertação, de salvação, dá oportunidade de cura, e muitas das vezes a pessoa só recebe e vira as costas para o Senhor. Louvado seja Deus. Assim como foi com aquele homem que o Senhor curou, louvado seja Deus. E só um voltou para agradecer, louvado seja Deus. O Senhor, quando lhe entregar a bênção, louvado seja Deus, Ele quer que nós continuemos seguindo a Ele, que a nossa fé continue firmada nele, que nós possamos continuar caminhando com Ele, louvado seja Deus. E aqueles que ainda não se voltaram para o Senhor quer dar a salvação, o Senhor quer dar a libertação e o Senhor quer dar vida, porque todo aquele que tem a Cristo, que aceita Ele, o Senhor, Ele dará vida e vida com abundância, louvado seja Deus. Não apenas a vida terrena, mas a vida celestial, que está preparada para todos nós, louvado seja Deus. Porque quando Ele veio com o propósito de nos salvar, de nos garantir a salvação de todo aquele, louvado seja Deus, que perseverar até o fim, louvado seja Deus. Vai ter direito de usufruir da cidade que Ele já preparou para todos nós. Para aqueles que deixaram o pecado, deixaram aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor e se voltaram para Ele, louvado seja Deus. O Senhor,
Louvado seja Deus. E o Senhor, louvado seja Deus, Ele tem trabalhado todos os dias ao nosso lado. Nós, louvado seja Deus, neste mundo, onde passamos aflições, porque Ele fala, no mundo tereis aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele está conosco, louvado seja Deus. Enquanto estivermos nesta terra, nós estaremos passando por dificuldades, sim. Nós estaremos passando por momentos de tristeza, mas isso é passageiro, porque o Senhor, Ele está com aqueles que servem a Ele. Aqueles que estão na presença do Senhor, servindo a Ele, está debaixo de promessas de bênçãos, louvado seja Deus. Está debaixo de promessas de vitórias. Mas quando nos distanciamos da presença do Senhor, louvado seja Deus, o Senhor em sua palavra diz que as maldições, que as tribulações, elas estarão conosco. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, as bênçãos estão sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E isso, louvado seja Deus, ele é tão real, louvado seja Deus, que nós podemos ver como exemplo o povo de Israel. Quando eles se afastavam da presença do Senhor, os inimigos vinham e atormentavam eles, atribulavam eles. Mas quando eles lembravam que existia um Deus a quem eles serviam, a um Deus que tinha escolhido eles como um povo separado para servir a Ele, aí eles se arrependiam, o Senhor afastava aquele momento de tristeza, de agonia, porque é muita agonia quando o inimigo vem contra a vida daqueles que não têm a presença do Senhor, daqueles que estão longe do Senhor. E o Senhor é um Deus de misericórdia, porque o Senhor, Ele trabalha quando nós nos humilhamos na presença dEle. Louvado seja Deus. Nós vemos o agir de Deus, o trabalhar do Senhor, quando nós nos voltamos para Ele. O Senhor, Ele quer que nós estejamos sempre na presença dEle, nos esforçando, clamando, fazendo a vontade dEle. E quando nós estamos assim, nós vemos o agir de Deus. E era assim que o Senhor ele trabalhava com o povo dele escolhido. Louvado seja Deus. Muitas das vezes eles nem precisavam usar arma nenhuma, porque o Senhor ele batalhava por eles. O Senhor ele fazia o agir deles para eles contemplarem e saberem que eles serviam um Deus que pode todas as coisas. E esse mesmo Deus que eles serviam é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de amanhã e sempre. É o mesmo Deus que nós servimos, é o Deus que está pronto para atender o clamor da sua igreja, louvado seja Deus. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos diante da presença do Senhor, para clamar a Ele, para nos humilhar na presença dEle. Louvado seja Deus. E nós sabemos, louvado seja Deus, que nós temos um Consolador ao nosso lado, que está diante do Pai, intercedendo